Olá, mais um RH em Revista, o seu programa inteligente. Estamos direto dos estúdios da TV Comércio, uma iniciativa do Sim Comércio Guarulhos e produção da Mídia Kitcom Comunicação. Quero agradecer a Deus e a toda a nossa audiência que nos acompanham. O foco do programa são assuntos ligados ao RH, gestão de pessoas, carreira, liderança e tendências corporativas. E hoje é um momento muito especial. Estamos com o Marcelo Madaraz. E o Marcelo Madaraz é diretor de RH para a América Latina da Parker, conselheiro e executivo de honra da Academia Europeia da Alta Gestão e também embaixador do Comitê Gente e Gestão da ABPRH. E hoje vamos falar sobre a importância do autoconhecimento na gestão de pessoas. E o Marcelo vai nos falar sobre esse tema tão importante. E eu pergunto para vocês se conhecem? Sabe o que é autoconhecimento? O Marcelo vai nos falar sobre isso. Vamos ao nosso convidado. Marcelo, um prazer a sua presença, viu? Obrigado, eu que agradeço o convite, agradeço a TV Sim Comércio e a oportunidade de exercer um pouco mais do meu propósito, que é compartilhar reflexões que poderiam contribuir para que as pessoas possam não só se conhecer melhor, mas começar a compreender como é a dinâmica da pessoa na organização. Então é um prazer, é um privilégio estar aqui e se eu puder compartilhar algumas ideias que contribuam para que as pessoas possam ir para outros patamares, eu vou ficar muito contente. Poxa, Marcelo, eu te confesso que eu estou muito honrado com a sua presença, muito feliz, né, de poder estar com você nesse programa, que eu brinco, que eu falo que está sendo, Marcelo, um MBA ao vivo. E é mesmo, né? É mesmo. Eu acho que a gente, quando a gente pensa na educação, lembrando que ela não é só a educação formal, mas quanto que a gente aprende com entrevistas, com oportunidades de conversas. Muito. E a gente talvez nem imagine o quanto uma conversa, um livro, um filme pode contribuir para que a gente expanda a consciência, que é uma coisa que eu gosto muito, né? E eu acho que na minha carreira isso aconteceu desde sempre. Assim. Eu venho da área clínica, então quando eu iniciei a minha formação em psicologia... Psicologia, Marcelo? Psicologia, trabalhei em hospitais psiquiátricos durante alguns anos, fui acompanhante terapêutico de pacientes psicóticos, e eu acho que tudo que você consegue armazenar de conhecimento é quase que a formação de uma malinha de ferramentas que depois vão te dar possibilidade de leituras no cenário das organizações, e isso é de uma riqueza muito grande, né? Poxa. Foi assim que eu migrei, vindo da área clínica, eu migrei para recursos humanos, e com a ideia de que há coisas que vêm da psicologia clínica, e mais especificamente da psicanálise, que podem ser muito úteis na dinâmica das organizações, em especial porque a gente está falando de relacionamento entre as pessoas, né? Por isso que tudo que contribuir para que esta dinâmica entre as pessoas seja melhor, certamente isto também vai impactar no próprio resultado da organização. Poxa, que bacana, Marcelo. Marcelo, antes de a gente entrar no tema, se aprofundar mais no tema, eu gostaria também de agradecer. Temos até amigos em comuns, né, Marcelo? Amigos em Portugal que nos acompanham, amigos em comuns, e também alguns colegas que estão me acompanhando lá da África, Marcelo, de Angola, Moçambique e outros países aí, né? Então, assim, gratidão imensa mesmo. Essas pessoas estarem acompanhando, acreditando no trabalho, né, Marcelo? E que temos amigos em comuns aí, né? Eu acredito muito num ditado que diz assim: o que é mal feito não tem futuro, e o que é bem feito não tem fronteiras. E hoje, com o que a gente pode fazer uso da tecnologia, você mencionou Portugal, Moçambique e outros países, é muito rico você perceber que algo que a gente está trabalhando aqui, com um propósito muito nobre, com uma missão de contribuir para que os profissionais ligados à gestão de pessoas tenham outros patamares
e isso de alguma maneira tenha um alcance tão grande quanto outros países, é muito gratificante, porque você percebe, por outro lado, a responsabilidade daquela mensagem que você transmite. Marcelo, Porque isso funciona tanto para o bem, quando você quer criar uma corrente de pessoas que estão contribuindo para que a gente vá para níveis mais elevados, quanto para o mal. É verdade, e aí, Marcelo, de novo, que escolhas que a gente vai fazer. Exato, né? Então eu fico muito feliz com isso. E claro também os nossos amigos brasileiros, né, que têm acompanhado aí. Fantástico, Marcelo. Poxa, gratidão imensa mesmo. Marcelo, pensando então no tema, a importância do autoconhecimento na gestão de pessoas, né? Você poderia contribuir só um pouquinho do que seria o autoconhecimento, só para deixar um pouco claro para a nossa audiência? Legal. Eu gostaria de fazer um recorte assim. Sabe quando a gente fala nas empresas que elas deveriam ter minimamente um conjunto de visão, de missão, de propósito, de valores? Quando nós pensamos nos indivíduos e somos nós que contribuímos e fazemos a empresa acontecer, nós também temos, primeiro, uma identidade própria, que é composta do meu conjunto de qual que é a minha história de vida. Né? O que eu passei na minha infância, quais são as crenças que foram formadas na minha infância e que hoje, de alguma maneira, fazem com que eu atue de um jeito ou de outro. Quais foram os componentes importantes que eu vivi, os marcos, que cada um tem os seus, tanto aqueles que representam momentos muito importantes, como aqueles de ruptura, de perdas, de dores, de superações. Então, a nossa história de vida, ela contribui fortemente para que a nossa identidade seja formada. Quando nós pensamos em quem sou eu, e isto passa, inclusive, quem são os meus pais, que história que eles tiveram, qual é o background que cada um teve, não só do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista também de dificuldades que foram enfrentadas. Então, o que é o conjunto que nos forma, tanto em termos da nossa história de vida, quanto daquelas crenças que podem funcionar como momentos de alavancar, por exemplo, a carreira, quanto, às vezes, uma crença limitante que pode trazer você para baixo e impedir novos movimentos ou um movimento de maior expansão. Então, eu diria que a primeira coisa que a gente precisa ter é a clareza de quem eu sou, qual é a minha história, honrar esta história, para usar um pouco um vocabulário que vem da própria constelação. A gente tem que honrar a história dos nossos antepassados e trazê-las para o nosso momento atual. Muitas vezes a gente viveu momentos de perdas, momentos de dificuldades muito grandes, e o que foi feito para que isto fosse superado, e mais do que isso, que esta carga seja transformada em experiência, em aprendizado e na preparação, na pavimentação de você saber lidar com novas situações e com dificuldades, porque você aprendeu já a viver isto no passado. Né? Então, além disto, um componente muito importante é assim, cada vez mais as pessoas e as organizações falando em propósito. Depois que eu me conheço, sei de onde vim, honro a minha história, meu pai, minha mãe, meus antepassados, qual é o meu propósito? Quase que pegando emprestado da filosofia, de onde vim, por que estou aqui, para onde vou. E a gente não vai entrar em nenhum componente religioso, mas a ideia de religião também dá algo de uma elevação superior. Qual que é o teu propósito de vida? Por que você está fazendo o que você está, onde você está? E quando a gente fala, não é o meu propósito na Parker, que é onde eu trabalho hoje, ou você na TV Comércio, ou em qualquer outras atividades, mas assim, qual que é o propósito da sua existência? Pegando um pouco emprestado a música do Caetano, existirmos, a que será que se destina? Então, o autoconhecimento também deveria incluir qual é o meu propósito. E aí, num momento seguinte, como desdobramento do todo,
quais são as minhas competências, o que eu faço bem, o que eu gosto de fazer, Certo. quais são os meus interesses, o que eu tenho tesão em fazer, o que me faz brilhar os olhos e perder até a noção de tempo e de espaço, para usar aquele conceito do flow. Do flow. Né? O que te faz perder a dimensão de tempo e espaço, porque você está tão encontrado naquilo que você está fazendo, Marcelo. que é como se você falasse assim, descobri por que eu estou aqui. Tem um autor maravilhoso chamado Joseph Campbell, e ele usa uma expressão que é follow your bliss. Tentaram traduzir para siga a sua bem-aventurança, mas não é bem isso. Follow your bliss é assim, o que é que você está fazendo aqui nesta vida? E se você descobrir qual é a tua missão, portas e paredes existirão onde antes só existiam paredes. Quer dizer, é como se você percebesse que ao descobrir qual é o teu propósito, as coisas comecem a fluir de uma maneira muito mais leve, de uma maneira muito mais trazendo um significado, de uma maneira mais fluida. Então o autoconhecimento deveria passar por este conjunto de coisas. Antepassados, de onde vim, história de vida, marcos importantes, minhas crenças, meus valores, Bacana, o meu Marcelo. propósito, meus talentos, o que eu faço bem, o que eu gosto de fazer e para quê. E para que fazer, né, pra Marcelo? quê? A própria organização, quando fala assim, olha, o nosso propósito, o what e o how e o como, e agora mais do que nunca se fala no why. Por quê? Por quê? Por quê? E aí não é só quando a gente fala assim, as novas gerações querem muito um trabalho que tenha propósito e tenha significado, mas não são só eles. Sabe aquele desejo de você chegar lá no finalzinho da tua vida e olhar para trás e falar, esta foi uma vida que valeu a pena? Tem uma expressão que eu tenho muito medo, a primeira vez que eu ouvi foi fracasso de alma. Quando a gente chega lá no final desta vida e olha para trás, qual é o legado que você pôde deixar? E aí tudo que você deveria fazer a serviço deste propósito e pensando até no seu legado mesmo. Então, o autoconhecimento é extremamente importante, abrangente e passa por todos esses elementos. Que bacana, Marcelo. Você está falando aí, eu já fui logo me identificando, né? Porque a gente descobre esse propósito, né? Eu, por exemplo, sempre trabalhei, a maior parte da minha carreira foi em recursos humanos, né, Marcelo? De grandes empresas, bancos, multinacionais, e eu sempre gostei de atuar na área de recursos humanos, e até hoje, indiretamente, eu estou envolvido com o RH, né? Mas eu me descobri que, assim, que hoje, Marcelo, a minha paixão é de poder levar conhecimento, contribuir, transformar pessoas. Então eu, por exemplo, além de palestrante, eu também dou aula. Marcelo, e eu tenho um prazer imenso de acordar, poxa, hoje eu vou estar dando uma aula, uma palestra. Então, seria isso, Marcelo, porque, cara, eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu acho que seria isso também. Tem uma coisa que, quando você pensa, por exemplo, na jornada do professor, Brasil 2020, e a gente poderia passar algumas horas falando de todas as dificuldades que os professores enfrentam, os profissionais de recursos humanos, aqueles que felizmente estão empregados, porque existe aquele exército de pessoas que adorariam também estar e não estão. Mas quando a gente pensa nisso, todas as áreas têm alguns sofrimentos que fazem parte. E eu lembro, para falar de propósito de vida e de autoconhecimento também, porque tudo está interligado. Está interligado, né, Marcelo? Está interligado. Propósito do conhecimento. Absolutamente, assim, porque até para você ter clareza do seu propósito, você precisa também se autoconhecer. Sim. E o autoconhecimento, assim, peraí, como que eu opero? Nossa, olha, eu dou aula e tenho um prazer enorme em fazer isso. Isso também faz parte de um exercício de autoobservação e de, peraí, aqui eu percebo que eu funciono melhor porque eu gosto do que eu estou fazendo, porque eu vejo um propósito. E eu lembro muito, Cláudio, de um livro que eu li. Eu adoro livros, autores.
os mestres. com os Você lê quais a gente bastante, aprende. Marcelo, eu percebo Muito, isso. muito. Eu observo os seus artigos, realmente. E eu lembro muito do livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia. Em busca de sentido. De sentido. Em busca do sentido, do Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia. E o Viktor Frankl, ele foi um sobrevivente de Auschwitz. Ele foi prisioneiro de campos de concentração e ele relata a vida no campo, percebendo que, bom, hoje de manhã esta pessoa morreu e, por outro lado, estas estão vivas, e ele começou a analisar por que as pessoas conseguiam, a despeito daquele mundo de grande sofrimento que é a vida no campo de concentração, por que as pessoas conseguiam sobreviver. E ele percebeu que passava pela reflexão de qual é o propósito disso. Tá. E aí ele usou uma frase do Nietzsche, dizendo: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quando a guerra acabou e ele voltou, ele conseguiu sobreviver, Tá. ele retoma o consultório, e aí ele recebe algumas pessoas que falam: olha, eu estou muito deprimido. E aí ele pergunta: por que você não se mata? Imagina, você vai fazer terapia, o teu terapeuta pergunta isso. Não, porque eu quero ver o meu neto crescer. E aí nesta resposta tinha um fio condutor de algo positivo, algo da vida. Então, primeiro, o autoconhecimento te permite se inserir no contextos, nos contextos, a ponto, inclusive, de suportar as adversidades. Então, quando você fala, por exemplo, olha, eu me encontrei dando aula, ou eu me encontrei contribuindo para a gestão de pessoas dentro das organizações. Isso. Isto passa por uma coisa que você se fortalece de um jeito que, porque eu tenho um propósito, eu vou conseguir, inclusive, superar as dificuldades. E isso é de uma força que, juntando com a frase do Joseph Campbell, você descobre portas e janelas onde antes só existiam paredes, você consegue dar um propósito à tua jornada, e aí isto é ter significado naquilo que você faz. Você quer coisa pior do que uma atividade na qual você use o tempo, quase que o maior tempo da tua vida, dedicado ao ofício, né? E quando você pensa, nossa, mas para que é isto mesmo que eu faço? Lembra de Tempos Modernos do Chaplin? A pessoa lá apertando um parafuso. E aí, o que é este apertar parafuso? Quanto que a gente permite que estas atividades quase que emburrecedoras ou enlouquecedoras ou desprovidas de significado vão minando a própria autoestima. E aí, quando a gente fala em autoconhecimento, Cláudio, tem uma outra coisa que eu acho importante, que é assim, pensando no momento atual, no exército de pessoas que estão em busca de uma colocação. Muitas vezes, elas próprias se questionam da sua competência, da sua habilidade de permanecer no emprego, e aí o autoconhecimento vai ser o conjunto de ferramentas que a pessoa vai poder usar para separar o joio do trigo e dizer, olha, eu tenho competências muito bem instaladas e eu tenho um comportamento muito adequado, mas existe este cenário. E se você tiver essa clareza, você vai impedir, por exemplo, de que a tua autoestima seja derrubada e que você assuma responsabilidades que não são tuas. O autoconhecimento ele vai permitir, por exemplo, que você se analise num determinado contexto e diga, esta é a minha responsabilidade, isto é o protagonismo que eu deveria ter e que talvez eu não tive, e isto tem a ver com o cenário, tem a ver com o externo. Sabe aquela coisa de você, a César o que é de César, e você ter uma leitura melhor de tudo que está acontecendo, dos relacionamentos, de como você se insere. Então eu acho que no ambiente de trabalho, a gente fala assim, nossa, a pessoa não teve a arte da política. Política é um termo que foi tão mal usado, que a gente usa num sentido pejorativo, ruim, quando na verdade a política
é a arte das articulações, Sim, sim. do relacionamento, Sim, sim, de Marcelo. mobilizar Sim. forças. Então, o líder, por exemplo, que se autoconhece, ele Isso, tem um Marcelo, conhecimento claro sobre si, e ele entende qual é a necessidade de cada um dos seus liderados, e cada um tem uma, e qual é a história de cada um deles, ele vai poder transformar estas dinâmicas em algo que, inclusive, alavanque resultados. Tá. Porque se ele conhece a si, para no momento seguinte conhecer o corpo de pessoas que trabalham com ele, Tá. é óbvio que isso vai dar uma força muito maior. Porque eu me conheço, Tá. conheço as minhas fraquezas e as minhas Isso. fortalezas, e conheço as forças e fraquezas do meu time e as necessidades deles. Sim. Então eu vou poder, inclusive, adequar o meu estilo de liderança Tá. de acordo com a necessidade de cada um dos liderados. É. E isso, no ambiente de trabalho, é aquilo que vai agregar, vai promover o verdadeiro Verdade, Marcelo. engajamento Verdade. e vai fazer com que as pessoas trabalhem de uma maneira muito mais feliz, harmônica, porque elas veem significado naquilo que elas fazem. Nossa, Marcelo, e realmente isso é fantástico. Você falando aí, e essa questão de você, diante o líder, diante de uma equipe, ele, além de conhecer as pessoas que têm à volta dele, eu falo muito na questão da gestão comportamental também, né, Marcelo? Você precisa entender que tem estilos, comportamentos diferentes, pessoas diferentes, né, ideias diferentes e tal. E então você também precisa se autoconhecer, para você saber, como você falou, também até para você saber dos seus limites, né? Porque eu preciso conhecer as pessoas, mas eu também preciso me conhecer, né? Como é que eu vou ter empatia por alguém se eu também não sei as minhas fraquezas, os meus limites, né? Então, realmente, isso é muito importante, Marcelo. Eu só quero dar um recado aqui, Marcelo. Pessoal, nós estamos ao vivo. Se alguém quiser mandar uma mensagem ou alguma pergunta, sejam bem-vindos, tá? Inclusive aqui, peguei aqui, Marcelo, Eduardo Sarcedas, Marcelo e Luve, grandes profissionais. Obrigado. Depois o Eduardo Sarcedas. Bela reflexão, Marcelo. Olha, Marcelo. Obrigado pela generosidade. Aliás, obrigado pela participação. Tem uma outra coisa que eu acho que a gente deveria atrelar ao conjunto de conhecimento, autoconhecimento e propósito, que é a capacidade de ter um olhar de apreciação. Então, quando o Eduardo faz um comentário como esse, ele revela um pouco de si. Sabe aquela história que, quando o Eduardo fala de Cláudio e Marcelo, Eduardo fala muito mais de Eduardo que de Cláudio e Marcelo. Porque com isso ele está falando da capacidade dele de observação e da generosidade de elogiar. Quando a gente se conhece muito bem, nós nos tornamos confortáveis e confiantes o suficiente para, por exemplo, elogiar o outro e reconhecer aquilo que ele tem de positivo e separar o que é seu do que é do outro. Né? Então, Eduardo, obrigado pela sua participação e obrigado pela possibilidade de exercer a sua generosidade e desse olhar de apreciação. Poxa, é verdade. Gratidão, viu, Eduardo? Marcelo, nós vamos aqui a um breve intervalo. O papo está muito bom e na volta nós vamos continuar com essa aula que você está dando para nós aí, né? Então, pessoal, fique com a gente, vamos para um breve intervalo.
Olá, estamos de volta com o RH em Revista, o seu programa inteligente. E hoje o nosso convidado especial é o Marcelo Madaraz, diretor de RH da Parker, conselheiro e executivo de honra da Academia Europeia da Alta Gestão. E assim, o bate-papo é sobre a importância do autoconhecimento na gestão de pessoas. O Marcelo já vem aqui trazendo conhecimento, informações riquíssimas e valiosas. E o programa está ao vivo, pode mandar sua mensagem, a sua pergunta, que vai ser um prazer estar podendo responder. Gratidão por quem está participando e vamos ao nosso convidado, Marcelo, para dar sequência a esse tema tão importante e valioso. Obrigado, Cláudio. Tem uma outra coisa que eu acho que a gente deveria nunca perder de vista, além do autoconhecimento, é a necessidade, e eu vou usar uma frase que eu gosto muito, que é salvaguardar a lucidez. Verdade, Marcelo, eu já vi. Salvaguardar a lucidez, para mim, é uma... Quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, isto deveria ser parte nobre da missão do gestor de pessoas e de quem trabalha em recursos humanos. Porque hoje o que a gente tem percebido é assim, pelas dificuldades, pelas adversidades, pela falta de conhecimento que o próprio líder às vezes tem. A falta de não se conhecer. De não se conhecer. E aí quando o líder não se conhece, ele, por exemplo, traz suas sombras, suas questões mal resolvidas, e ele projeta no liderado ou projeta no ambiente organizacional temas que são seus. Quando, na verdade, o autoconhecimento também deveria, além da frase que eu falei de salvaguardar a lucidez... Salvaguardar a lucidez. Conhecer, quando a gente fala, você conhece as tuas competências, as tuas fortalezas e as tuas fraquezas? Isso passa por um conceito junguiano de sombra. Você conhece as tuas sombras? E por sombras eu estou me referindo àquilo tudo que a gente reconhece que não é tão bonito e que tenta de alguma maneira abafar, tenta de alguma maneira impedir que venha à tona, só que se mal resolvido, isso aparece e contamina. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu tenho uma questão mal resolvida, que pode passar pela inveja, que pode passar por um medo muito grande por não ter conseguido superar alguns desafios. Se eu me conheço bem, eu separo uma coisa da outra e reconheço, este é um conteúdo meu, que eu vou ter que trabalhar e que eu não vou trazer de maneira a preservar aquela relação. Só que o líder que não se conhece, e aí é assustador a gente pensar que um grande número de líderes, além de não terem feito um processo de autoconhecimento e às vezes de análise, de terapia, tem líderes que são meio psicopatas. E aí não é porque ele é um líder que você precisa dizer amém a tudo e perder inclusive a capacidade de crer, de questionar. Então, o salvaguardar a lucidez deveria ser o exercício não só do gestor de pessoas, do profissional de recursos humanos, do líder, mas de todo mundo. De todo mundo. Até para dizer assim, olha, tem um ambiente aqui que é meio patológico, ou esta pessoa tem uma dinâmica que isto não me pertence. E o cuidado que a gente precisa ter para não permitir que a armadilha funcione. Quer dizer, a sombra é uma coisa que, se você não dominar sua sombra, você será dominado por ela. E quando a gente tem um elemento mal trabalhado, ela ganha uma dimensão. Eu vou dar um exemplo e a gente não vai entrar nessa seara. Mas por que, por exemplo, na igreja existem tantos escândalos escândalos sexuais e pedofilia? Muito provavelmente porque no coletivo existia um desejo natural que foi reprimido de um jeito tão pouco natural que quando vem à tona, vem de uma maneira muito explosiva. Traz agora para o ambiente de trabalho. Sabe aquelas pequenas arestas que não vão sendo trabalhadas e que quando você percebe, prejudicou o relacionamento ou prejudicou o ambiente de trabalho de tal jeito
que a entropia do ambiente passa a ser muito grande, e por entropia eu quero dizer o roubo de energia que deveria estar sendo utilizado para o lado positivo, para o lado da luz, para o lado da construção, só que a gente vai perdendo a capacidade do olhar de apreciação, da construção positiva. Por quê? Porque se você não se conhecer e não se conhecer na dinâmica com o outro, isto vai contaminando. E aí a Rádio Peão vai para a fofoca, para os conflitos, para a inveja, para a coisa mal trabalhada. Então, para que você possa contribuir para um bom ambiente de trabalho, bom, eu me conheço, sei o que eu tenho de luz, sei o que eu tenho de sombra, sei trabalhar com a minha sombra e sei separar o que é meu do que é do outro. Porque um líder que não se conhece, ele embola tudo. Ele traz o conteúdo dele e projeta no outro, e por outro lado, o liderado que também não tem um preparo e uma reflexão, entra numa armadilha que a coisa acaba indo para caminhos que não são positivos. É verdade, Marcelo. Por isso, salvaguardar a lucidez. Olha só a dica, hein, gente? Salvaguardar a lucidez e se conhecer. Salvaguardar a lucidez. Isso é o empréstimo do meu querido rabino Newton Bonder. Newton Bonder, que usou uma vez essa expressão, e eu emprestei porque eu acho que a gente deveria pensar muito nisto e como eu posso contribuir para o ambiente de trabalho. E aí, Cláudio, pode ser uma coisa tão simples quanto você vai olhar um copo ou uma garrafa meio cheia ou meio vazia. E aí qual é a escolha que você vai ter? De olhar o lado meio cheio e procurar construir algo positivo, ou você vai trazer ó vida, ó azar, e vai contribuir para que a crítica e algo negativo ganhe força. São as escolhas de cada um. São as escolhas, né, Marcelo? E são escolhas possíveis de serem feitas a partir da possibilidade que você tem de se conhecer e fazer uma boa leitura do ambiente. Sabe, Cláudio? Não só de cima das pessoas. De si, de como você opera, e das pessoas e como este ambiente opera. Sim, eu acho importante. Eu acho que as pessoas estão perdendo a oportunidade e a capacidade de fazer a leitura do cenário. O que está acontecendo neste ambiente? Quais são os jogos ocultos? Quais são os roubos invisíveis de energia que a gente deveria ficar muito atento? Seria uma visão sistêmica, Marcelo? Seria uma visão sistêmica, completamente, até porque numa visão sistêmica os ambientes eles vão se construindo a partir de atuação de um aqui, que repercute no outro e que de alguma maneira contamina ou vai limpando. Então, sim, uma visão sistêmica, e você precisando ter a leitura correta dos ambientes e das pessoas. Cuidado para não perder isso. Eu acho que as pessoas estão tão atropeladas no dia a dia e com a entrega do curtíssimo prazo e o resultado, que elas estão perdendo a oportunidade, e é por isto que o mindfulness e a meditação... Vamos fazer um pouquinho de silêncio, vamos nos recolher um pouco, para deixar eu voltar para o meu eixo, voltar para o meu centro e poder, a partir daí, trazer um equilíbrio maior ao ambiente. Nossa, Marcelo, você falou da meditação e inclusive tem algumas empresas praticando isso no seu espaço, né, Marcelo? Felizmente nós, por exemplo, já estamos. Já está, Marcelo? Já. Lá na Parker? Na Parker. Então, o início de uma reunião, a gente para e faz uma meditação. E pode ser uma coisa muito curta, nada que perturbe a rotina do dia a dia, mas é aquele momento, sabe, as empresas não fazem ginástica laboral porque reconhecem a importância. Por que não fazer uma ginástica mental, que é a capacidade de 2 minutos, 3 minutos de um recolhimento, de uma meditação, trazendo a serenidade e voltar para o eixo. Isso é muito importante. Então você acha que dá para fazer uma meditação em torno de 2, 3 minutos, Marcelo? Eu acho que, claro que não é o ideal, mas é o que é possível. É um bom começo? É um bom começo, é um bom começo. E às vezes,
Sabe aquela... Existe uma coisa que eu gosto muito, que eu vou pegar emprestado do Chico Xavier. O Chico Xavier fala assim, não esqueça nunca da regra do copo de água. E o que é a regra do copo de água? Eu estou aqui no meio de uma discussão muito tensa e eu já falei um palavrão e o outro também e tal. Regra do copo de água. Antes de eu responder, que tal pegar um copo d'água? Tá. Deixar a água na boca 10 segundos. Respira. Volta. Tá. O que a gente estava falando mesmo? Vamos quebrar aquela coisa que poderia ser destrutiva, porque eu só me permiti 1 minuto de recolhimento, 10 segundos para não responder. Quantas coisas poderiam ser evitadas? Nossa. Quantas discórdias e conflitos e rupturas poderiam ter sido evitadas se você, por se conhecer, se permitisse 1 minuto de silêncio? 1 minuto de silêncio. E fizesse uma pergunta para você mesmo. Você precisa ter razão o tempo todo? Será que você não pode também abrir o palco para que outra pessoa que eventualmente tenha tido uma ideia melhor que a tua também possa brilhar? Sim, Marcelo. E aí, Cláudio, se você se conhece bem e está seguro de si e da contribuição que você pode dar, o outro não te ameaça. Porque Bacana, quando você está Marcelo. mal resolvido, quando você tem questões que não foram muito bem resolvidas, parece que você está armado o tempo todo. Você cria situações que não existem, Marcelo? Que não existem. Tá. 70% a 80% do sofrimento que a gente tem é fruto de algo que não existe. Que não existe. Eu acho que o Cláudio olhou para mim torto, ele passou por mim, não me cumprimentou, ele está chateado Nossa, comigo. é verdade, Marcelo. E aí você já cria uma novela, e aí você monta uma história, uma história de horror na tua cabeça, quando na verdade, peraí, Cláudio, está tudo bem? Você está chateado comigo por algum motivo? Só que até para você abrir este espaço do diálogo, exige que você tenha um centramento. Um centramento. Que é resultado de autoconhecimento e do reconhecimento do teu lado luz e do teu lado sombra, do lado luz e do lado sombra do outro, e você vai promovendo uma qualidade de diálogo que é muito superior, o que já é grande coisa. Que bacana, Marcelo. Poxa, tá fantástico. Quando você falou da meditação, até para deixar claro para algumas pessoas, né, que a meditação não tem a ver nada com religião, né, Marcelo? Cláudio, obrigado pela lembrança, porque muita gente confunde, né? Falar, olha, a meditação é algo religioso. Realmente há religiões do Oriente que usam muito a meditação. Nós tínhamos no Ocidente a meditação crística, que era da Igreja Católica, que era quase que entregar-se nos braços de Jesus Cristo, mas não é disto que eu estou falando. Eu estou falando de uma meditação que cientificamente já foi comprovado, que traz um benefício muito grande, inclusive com a capacidade de alteração cerebral a partir da prática frequente, regular e consistente de meditação. Há vários estudos, inclusive em hospitais, que, analisando o comportamento de pacientes enfrentando algumas doenças graves, qual foi o impacto positivo da meditação na recuperação da saúde. Quando você usa, por exemplo, meditação e uma técnica de visualização, quanto que você promove de alteração em termos orgânicos mesmo, e que isto permite e contribui para que a saúde seja restabelecida. Né? Então, quando eu falo em meditação, primeiro é esvaziar-se, esvaziar os pensamentos, Marcelo? Esvaziar os pensamentos e permitir simplesmente, começa prestando atenção na tua respiração. Olha a dica de ouro aí, ó. Né, no teu aqui e agora.
Sabe por quê, Cláudio? A gente traz um balde, uma tonelada de coisas do passado, da nossa história. Vem trazendo coisas, carregando. E a preocupação e a ansiedade, daí síndrome de burnout, que está ali na capa do RH do RH em Revista, daqui a pouco está apresentando. E aí por quê? Porque a pessoa tem a angústia do passado, ela tem a ansiedade e o temor e o pânico do futuro, e ela esquece que o momento possível de ser vivido é o agora. O agora, esse momento. Vamos vir para o agora, com qualidade de presença, né? E com uma presença que te permita, de fato, estar 100% presente, dentro do que é possível. Então a meditação contribui muito para que você retome a atenção. Primeiro, promovendo esse esvaziamento e essa limpeza e o centramento do aqui e agora. Isto, certamente, no médio e longo prazo, tem efeitos que você jamais suspeitaria de tão positivos que são. Nossa, que bacana, mas realmente é uma prática fantástica mesmo, né? Marcelo, tem uma frase que eu gosto de usar, e eu gostaria até de compartilhar aqui, né, com você, com a nossa audiência, e eu queria que você faça um pouco dela. É do pensador José Saramago. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. Que bonito. Saramago, na verdade, mestre, tem outras frases muito boas, e eu digo que, assim, de novo, você mencionou, é algo sistêmico, sim, é algo sistêmico, e o exercício de sairmos de nós, tem uma coisa que eu chamo isso de voo de helicóptero. Voo de helicóptero? Voo de helicóptero, porque quando você olha uma determinada situação e você se vê presente nela, seria muito rico que você pudesse observar-se, quase que fazendo esse movimento de voo de helicóptero, né? De, olha, congela um pouco a cena, saia deste quadro e se perceba, olhe o que está acontecendo. Por que eu estou agindo e atuando desta determinada forma, com esta pessoa? Por que o Cláudio me desperta o desejo de contribuir com algo positivo, mas, por outro lado, o Pedro traz o meu pior? Então, como que você pode, a partir desse exercício de observação do outro descolada, você quase que se descola de si e, opa, por que você está agindo desse jeito? Por que você reagiu desse jeito? Então, a hora que você consegue fazer esse descolamento, e isso só é possível a partir de um exercício de autoconhecimento, é a hora que você vai perceber que, muitas vezes, você está brigando com fantasmas que não existem, exceto na tua cabeça, trazendo uma polêmica e um conflito que é desnecessário. Então, esse exercício é um exercício de auto-observação. Auto-observação. E de observação do outro. Sabe quando você traz o outro para a lucidez e fala assim, mas peraí, por que você está falando isso? Outro dia, no ambiente de trabalho, uma pessoa da minha equipe virou para mim e falou assim, Marcelo, eu estou louca ou você estava lá quando ouvimos isto, isto e isto? E aquilo foi um wake-up call, foi um volta para a realidade, porque às vezes, Cláudio, você entra numa armadilha do outro e do jogo que está se fazendo pela disputa política, pela disputa do poder, e aí você, quando percebeu, já está... Sabe quando eu gosto muito, você falou de livros, eu gosto de livro e de arte em geral, sabe aquela, entrei de gaiato no navio? Entrei de gaiato no navio. Quantas vezes você entra de gaiato, compra uma briga que não é a tua e se prejudica num ambiente e num conflito qualquer, simplesmente porque você não teve a capacidade de se auto-observar, de observar o outro e de fazer uma leitura estratégica do ambiente de trabalho e do ambiente que está ali acontecendo. Bacana, Marcelo. Tempos modernos, postou aqui uma mensagem, Marcelo.
A mais pura verdade, poder parar para meditar 1 minuto por dia, nos permite alcançar um grau de positividade inacreditável. É isso aí. Aí tempos modernos. Gratidão, lembrando do tempos Chaplin, modernos. Lembrando do Chaplin, né, de tempos modernos. E aí, gente, tem uma coisa que é importante dizer que é assim: nós vivemos no mundo real, né? We live in a material world. E aí é assim, pagamos contas, nem sempre podemos romper com o sofrimento que existe naquele ambiente de trabalho, mas quando você não entra na armadilha, você, olha, peraí, esse trabalho que eu estou fazendo hoje, nem estou tão feliz assim, mas é ele que está me permitindo pagar as contas, por exemplo. E aí, você não entra no auto-engano. Sabe auto-engano? Eu falo assim, se você quiser pizza, vai na pizzaria, não vai no sushi, não vai no restaurante japonês. O auto-engano é assim, eu estou num ambiente de trabalho que é nocivo, que é tóxico, que está me fazendo mal, e eu faço de conta que está tudo bem. O faço de conta que está tudo bem, uma hora a conta vai chegar. Então não perca nunca a capacidade, além de você se conhecer e conhecer os outros com quem você se relaciona, não perca a capacidade de leitura do ambiente e leitura do quanto aquilo está te fazendo mais bem ou mais mal. Isso não é só para o ambiente de trabalho. O teu casamento, Leitura uma relação do que você ambiente. está... Leitura do ambiente. Isso está te fazendo mais bem ou mais mal? Aliás, quando você não tiver clareza dessa resposta, pergunta para o teu corpo. Como que o teu corpo está se sentindo? Porque o teu corpo vai te dar dicas muito importantes. Sabe quando você está num ambiente ou em relação a uma pessoa que, nossa, que dor nas costas, que peso. Tem ambientes, tem pessoas que são tóxicas a ponto de você, a reverberação é no corpo, você sente. Né? E aí, pergunta para o teu corpo como que você está se sentindo e se você perceber algum desconforto, perceba se é algo teu ou é algo do ambiente e como que você vai trabalhando isso, meditando e purificando aquele ambiente por meio da tua vibração. Olha a dica de ouro, hein, gente? No que você vai sintonizar? E, de novo, você pode somar força a uma energia negativa, da sombra, da crítica, e você pode agregar esforços e contribuir para o lado luz. Não é negar o lado sombra, mas é conviver com um e com o outro. E se você tiver conhecimento suficiente de como você opera, você não vai ficar à mercê do ambiente e, eventualmente, até daquilo que não está sendo muito positivo e muito saudável. Poxa, Marcelo, eu confesso que eu estou assim, maravilhado com essa entrevista, com o que você passou aqui pra gente aqui. Foi riquíssimo, né? E, Marcelo, eu gostaria, nós estamos já para finalizar o programa, e eu queria que você deixasse uma palavra final e um agradecimento também. Eu agradeço muitíssimo. Obrigado, Cláudio, pelo convite, pela oportunidade. De novo, eu percebo que isso está a serviço do meu propósito, que é contribuir para a evolução, para a expansão do nível de consciência de pessoas, de grupos, de organizações. Então, se eu poderia dar uma dica, seria, primeiro, tenha clareza de quem você é, nunca esqueça de onde você veio, lembra-te que és mortal. Quando principalmente a gente se depara com situações onde uma pessoa teve uma ascensão muito grande, às vezes ela quer ter o poder divino, mas só o lado do poder, o lado do amor divino não. Então lembra-te da tua mortalidade e da tua finitude, e porque você é mortal e a tua vida, esta pelo menos é finita, dê qualidade a tudo que você faz. O teu legado é a forma pela qual você vai ser lembrado. Então, se você tiver clareza de quem você é, de qual é o teu propósito e resgata aquela frase de Nietzsche que Viktor Frankl falou, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Olha só. Isso vai te dar uma fortaleza, porque você vai
perceber que naquele sofrimento de hoje vai muito além de ganhar o pão nosso de cada dia, mas é aquilo que dá sentido para a tua existência, para a tua vida. Será que isso que você está fazendo no teu trabalho e no convívio diário com as outras pessoas está a serviço do teu propósito? E este propósito é algo superior? Se tiver, tem tudo para dar certo. E aí, como diria Joseph Campbell, follow your bliss. Siga o seu caminho, e este caminho certamente será muito melhor por meio deste exercício de clareza e de propósito. Clareza, e eu só posso dizer boa jornada para todos, peça ajuda e dê ajuda, porque tudo está interlaçado, está tudo ligado, e se hoje eu contribuo para trazer o bem para alguém, certamente amanhã isto reverberará para ele, para ele, para ele, para ele e para você. Então, estamos todos juntos. É uma frase que eu gosto muito de falar, estamos juntos. Estamos juntos. E o estamos juntos vai muito além de algo como a nossa entrevista de hoje, na qual estamos juntos numa missão, mas é algo de propósito de vida. Estamos juntos. Obrigado pela oportunidade. Poxa, Marcelo, eu que agradeço. Mas antes de estar indo para os minutos finais do programa, Marcelo, eu queria te entregar o jornalzinho RH em Revista. Aliás, Marcelo, já tem aqui, nessa edição, tem um artigo meu e do Pedro Ramos. E você vai estar na próxima. Legal, então eu te entrego legal. o jornal para você conhecer, RH em Revista, tá bom? Muito obrigado. E aí, pegando o gancho do RH em Revista, uma outra dica possível é assim, perceba o que contribui para a tua evolução. Pode ser uma matéria, que aqui a matéria de capa é Síndrome de Burnout, falando sobre esgotamento físico, mental e psíquico, mas assim, esteja atento, porque as respostas vêm por meio de livros, por meio de um artigo que você lê, por meio de uma conversa que você teve, uma entrevista como essa, que eu espero que você possa ter tido alguma reflexão. Então, esteja atento, assim, funcione como um radar, porque quando você tem clareza do que você quer, de alguma maneira chegarão coisas e estímulos e reflexões que vão contribuir muito para que você atinja os seus objetivos. Boas leituras, boas conversas e preste atenção onde você está sintonizando, naquilo que vai contribuir ou naquilo que vai roubar a tua energia. Boas escolhas para vocês. Gratidão, viu, Marcelo? Muito obrigado. Pessoal, nós estamos terminando mais um RH em Revista, seu programa inteligente. Eu queria dar 2 recados. A cada programa eu vou estar indicando um livro, e eu queria indicar para esse programa o livro do Pedro Ramos, Pessoas e Negócios, Mobilizar para Obtenção de Resultados. Né? Então ele está vindo aí nos sites do Pedro Ramos, um grande amigo nosso. E o recado final, que na próxima entrevista, no dia 27 de fevereiro, vamos estar com a grandiosa, a maravilhosa Leila Navarro. Vai ser uma honra a sua presença aqui no nosso programa, viu, Leila Navarro? Então, eu termino o programa com um grande abraço e minha gratidão.